nós temos que ter bastante cuidado em algumas ações que a gente tem em mutirão ou sob holofotes, né? Porque uma ação, ainda que ela seja boa, ainda que ela beneficie alguém, quando ela é feita assim no mutirão ou sob holofotes, é um grande perigo. Não que seja errado, mas a questão é, será que essa mesma boa ação que você faz quando está em mutirão, quando está sob olhares, essa mesma boa ação você faz no teu particular, quando você não está sob holofotes? Eu até queria que alguém lesse novamente, só o 5, que eu quero fazer um comentário bem rápido aqui. Alguém pode ler em voz alta, tem 5? Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens. Eu me lembro quando eu ainda estava no sistema religioso, que a gente tinha mutirões, né, de evangelismo. A gente fazia também algumas coisas de forma coletiva, por exemplo, arrecadar uma cesta básica para ajudar alguém, né? Então várias coisas, inclusive boas até, né? Pelo menos alguém seria beneficiado. E não há nada de errado nisso, né? Desde que aquela ação, aquela mesma ação, você também exercite ela fora do contexto de agrupamento. Porque é um perigo muito grande começar a gostar de bajulação, né? De reconhecimentos, né? Eventualmente o líder falava assim: irmãos, tem uma família carente precisando de uma cesta básica, vamos fazer uma vaquinha, ou vamos fazer uma cesta básica. Aí os irmãos traziam também, né, um pouquinho de mantimento, cada um, e fazia uma cesta básica e entregava, né? Agora, particularmente no dia a dia, como que é a minha vida? Será que quando eu ia no banco, no caixa eletrônico, né, tirar o dinheiro, e aí a gente se depara com uma senhorazinha que está lá na porta pedindo, será que quando ela pedia eu dava? Ou era só lá em mutirão, né? Então, no versículo 5, é exatamente isso que está falando aí, né? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. A motivação de fazer, ainda que seja uma boa ação, a motivação ela pode estar errada. A boa obra, ela será feita, como eu disse antes, alguém será beneficiado. Se foi feito um mutirão para arrecadar uma cesta básica, para ajudar alguém, e esse alguém saciou a fome, amém. Esse alguém foi abençoado. Agora, aquele que deu, se ele teve a motivação errada de holofotes, ele vai ser um hipócrita. É o que está escrito aí na palavra, né? Sepulcros caiados. Faz para ter o reconhecimento das pessoas que estão ao redor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você é convidado para fazer, ainda que seja uma boa ação, quando tem muitas pessoas ali te bajulando. Na segunda, terça, quarta e quinta, eu também tenho que socorrer o necessitado. Da mesma forma que eu socorri lá em mutirão. Outro dia, eu recebi um vídeo de um pastor, até conhecido nosso, que ele estava lá na beira lá nos ribeirinhos, né? Ele estava lá entregando alguns produtos, né? Acho que mantimentos para os ribeirinhos, né? Que carecem, né? E é muito bom que eles sejam ajudados, né? Ele estava lá, e aí ele entregou os produtos, né? O repórter filmou ele entregando os produtos, depois o repórter veio entrevistar ele, e ele falou assim: a nossa igreja está doando aqui algumas coisas para essas famílias carentes, né? Então a igreja tem que ser isso, a igreja tem que ser aquilo, né? Volto a dizer, não tem nada de errado nisso. Agora a pergunta é, o dia a dia desse pastor, quando não tem um repórter entrevistando e tirando foto e filmando, o dia a dia dele, a relação dele para com o vizinho dele, a relação dele para com aquele que bateu palma pedindo alguma coisa na cara dele, é a mesma?
Porque ali é muito fácil, a igreja está pagando, a igreja está pagando um salário para ele. Ele está como um empregado de uma empresa, né? Eu costumo dizer que é muito fácil você dar bom dia para o chapéu do outro. Esse suposto amor que ele estava demonstrando ali, né? Na hora que ele estava sendo filmado, entrevistado, ele também tem que ser vivido no dia a dia, né? No relacionamento dele com a esposa, com os filhos, com o vizinho, né? Eu sempre digo isso. Por atacado é muito mais fácil, né? Então é a forma que você trata o necessitado. Pessoalmente, quando você se encontrou com ele lá na rua, só você e o necessitado. Porque com Deus não tem espaço para hipocrisia, gente. Com Ele é tudo transparente. A Bíblia fala assim que Ele olha e vê a gente despido. Ele sonda, Ele prescruta o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso pensamento, até a intenção. Então, eu vou ficar aí fazendo teatrinho com Deus? Não tem espaço aqui, Sérgio, para hipocrisia. Aqui a gente nota que geralmente é o povo da igreja mesmo, né? Percebam que é um capítulo inteiro praticamente, Jesus repreendendo, né? Chamando eles de hipócritas, né? De sepulcros caiados. Agora toda essa repreensão aqui, ela não foi direcionada para prostitutas, não foi direcionada para ladrões, gentios principalmente, para gentios, né? Mas ela foi direcionada para os religiosos. Olha que interessante. Aqueles que eram, entre aspas, né, os santos, né, os bons, né? Jesus chama a atenção das pessoas, né? Você vê a palavra hipócrita, que tem opção de vez, né? O que é hipócrita? A pessoa que prega uma coisa, mas só que não cumpre aquilo que prega, né? E a gente vê muito disso aí hoje, né? Pessoas pregando uma coisa, mas não fazendo. E Jesus, o que ele faz aqui? Ele reprova todas as pessoas, né? Cheio de hipocrisia, pessoas hipócritas. Tem que pregar um sentido da palavra, mas tem que cumprir primeiro. Principalmente aquele que prega. Os fariseus, os hipócritas, como hipócritas lá, eles querem se aparecer. Eu estou lá na frente, eu sou, né, quer se aparecer. Aquele que serve não, ele quer ficar lá atrás, ele quer só servir. É o que o Senhor Jesus fez, ele só serviu. Essa questão de pessoas se denominarem líderes, se denominarem sacerdotes, e a palavra é extremamente clara, diz que ninguém será chamado de mestre, pois há um só mestre. Esse ego, né, que os líderes então das sinagogas tinham, os líderes, os importantes, né, que traziam palavras, ensinamentos, né, que falam assim: vós, porém, não serão chamados de mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos são irmãos. A ninguém sobre a terra chamarei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não sereis chamados de guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. É impressionante como que o ser humano, ele anseia por ter mais poder que todo mundo, na hierarquia estar acima de todos, né? A maioria das pessoas tem essa inclinação de querer ser o mestre, mas a Bíblia está falando aí que mestre é só um, é só Jesus, né? O resto se iguala. O mesmo Espírito de Deus que habita em mim, habita naquele que estudou mais, naquele que estudou menos, habita no mais simples, no mais sofisticado, né? Procurou entender mais. É o mesmo espírito, não existe essa hierarquia do mestre querer sugar, né? Arrancar a pele das ovelhas, ser sustentados pelas ovelhas, não existe isso mais, né? Porque nós somos todos iguais perante Deus, né? Perante Jesus nós somos todos iguais. É o que o Marcos falou. Exatamente. Esse líder, esse pastor, esse rabi, as pessoas gostam dessa bajulação, né? Mas aqui ele nivela só a um mestre. Então eu me lembro quando a gente fazia os mutirões de evangelismo, ali no sistema religioso, e eu participava, né? Então era mutirão de evangelismo, a gente se reunia todo domingo à tarde para fazer evangelismo.
para entregar panfleto em todos os bairros da cidade, né? E a gente fazia isso no domingo à tarde, e à noite, o pastor, o líder religioso, ele chamava a gente, pedia para a gente ficar de pé, aqueles que participaram do mutirão de evangelismo, né? E às vezes até chamava a gente lá no altar, e fique de pé, irmãos, vem aqui no altar. Aí ele fala, olha, esses aqui são os irmãos que hoje trabalhavam incansavelmente, à tarde, evangelizando, né? Agora a pergunta é, e na segunda-feira, será que eu evangelizava o meu vizinho, quando não tinha ninguém olhando, para aplaudir, para reconhecer?